rapaziada, sabe o que é o pior, ou o melhor, sei lá? Ainda tem campeonato, né? E o mais louco disso tudo, volto a dizer, não sei se isso é melhor, não sei se isso é pior, só depende do Botafogo. Bom, vamos trocar uma ideia aqui, tá legal? Até porque a partir dessa segunda-feira ou da terça-feira, vida nova, página virada, temos um fato novo, né, que é um combustível a mais ou não, a gente não vai poder saber, né? Isso vai depender muito dos jogadores, esses mesmos jogadores que entregaram o campeonato, mas eles podem pegar esse campeonato de volta, né? Esses jogadores, eles vinham fazendo uma temporada ruim, do nada virou uma temporada fantástica, e aí do nada virou uma temporada trágica e pode virar uma temporada fantástica de novo, sabe? Assim como tudo de ruim dependeu dos jogadores, tudo de bom, que também já dependeu, pode depender de novo, sabe? E também tem o fato novo, o fato de que o Botafogo vai ter um novo treinador, um novo comandante nesse Campeonato Brasileiro, nessa reta final. Vai ser o 5º técnico do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Luiz Castro, depois Caçapa, depois Lage, depois Lúcio Flávio e agora o Thiago Nunes, tá? Isso que a gente não sabe nem se o Lúcio Flávio fica, né? Vamos ver como é que vão ser as notícias dessa próxima segunda-feira. Mas a situação, ela é a seguinte, rapaziada. O Botafogo, ele depende de si, sabe? E aí, mais uma vez, a gente sai arrasado do jogo, né? Porque o Botafogo tem a possibilidade de vencer, e aí o campeonato estaria na nossa mão, mais uma vez. Por quê? Porque o Botafogo venceria e empataria em número de pontos com o Palmeiras. E aí, se o Botafogo ganha do Fortaleza, o Botafogo iria para 3 pontos a mais em relação ao Palmeiras. E aí o Botafogo poderia, né, se permitiria perder pelo menos um jogo, sabe? Agora, a parada ainda depende do Botafogo com um empate, pelo menos, em Bragança Paulista, em 2-2 com o Bragantino, certo? O Botafogo vencia pelo placar de 2-1 até a reta final. O Botafogo foi 8-80 nos últimos jogos. Contra o Grêmio, continuou jogando a moda caralho, tomou a virada. Contra o Bragantino, encostou a bunda no gol, sofreu um empate nos minutos finais, sabe? Revendo um pouco do jogo, cara, tudo bem que eu não tô aqui pra falar disso, mas o PR tá muito inseguro. Não tá, assim, o PR não tá legal. De Plácio não tá legal. O Hugo e Cuesta deram mole no gol. Enfim. Tiquinho não tem muito o que falar, que o cara se machucou, né? Mas, enfim. E aí, cara, vamos tentar, né, com um fato novo, vida nova, né, sem hierarquia, inclusive. Eu acho que o Thiago Nunes, ele tem que deixar claro para os jogadores que eles vão ter que ralar se eles quiserem ser titulares. Não vai ter histórico que salve, né? Porque o que fica é o recorde dos últimos 6 jogos em que o Botafogo perdeu 4 e empatou 2, certo? Na reta final, fundamental do campeonato, o Botafogo fez tudo isso, sabe? Então, assim, cara, não vai ter hierarquia que salve. O que vai salvar é a bola no pé. Quem treinar bem, quem estiver bem fisicamente, quem estiver capacitado, né? Quem estiver mostrado apto nos últimos jogos, quem tiver tido, porra, garra, culhão pra jogar, como Júnior Santos, Diego Costa tiveram, Vitor Sá, vai jogar, sabe? Eu acho que tem que ser isso. E a grande questão o Botafogo depende de si, sabe? E a gente não sabe se isso é bom ou não. E aí eu explico por quê. Primeiro de tudo, o Botafogo nesse momento tá com 60 pontos, enquanto o Palmeiras tem 63, correto? É isso? Não, desculpa, 62. O Palmeiras tem 62 pontos, o Botafogo tem 60, certo? Se o Botafogo vencer, o Botafogo vai para 63 pontos, certo? Se o Botafogo vencer, o Botafogo vai a 63 e volta a ser o líder isolado do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo tem um jogo a mais. O Botafogo tem mais 5 jogos para fechar o campeonato. O Palmeiras tem mais 4, tá legal? Primeiro de tudo, a gente vai ver aí o Thiago Nunes, né, assumindo o comando técnico na terça-feira, deve ser anunciado, apresentado. A gente vai ter o treinamento, a gente vai ter, enfim, tudo que vai rolar, né, ao longo dessa semana, não só dessa semana, mas, enfim, de toda essa data FIFA. A gente vai ter aí um período longo, né, o Botafogo vai ter terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. A gente está falando aí de 8 dias de preparação até o jogo contra o Fortaleza na outra quinta-feira, dia 23 de novembro, tá legal? Primeiro de tudo, ganhar esse jogo. O Botafogo é obrigado a ganhar esse jogo para depender só de si para ser campeão, certo? Obrigado.
Não tem negociar, mas se empatar, não. O Botafogo é obrigado a vencer esse jogo. Primeiro, porque tem que ganhar para reassumir a liderança no momento chave do campeonato. O Botafogo perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro, algo que era inimaginável, mas não vou ficar olhando para trás. Tá? O Botafogo tem que ganhar para reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro, faltando 4 rodadas para o fim da competição. Tá? Segundo ponto, no mesmo dia que teremos Botafogo e Fortaleza, 2 horas depois, a gente vai ter Flamengo e Bragantino. Um desses dois pode encostar, certo? A gente pode ter aí o Flamengo, por exemplo, chegando a 60 pontos. Né? Então, se o Botafogo perde o jogo, o Flamengo empata em número de pontos com o Botafogo. Então, bate na madeira, o Botafogo tem que vencer esse jogo contra o Fortaleza. Depois do jogo contra o Fortaleza, que o Botafogo vai ter que ganhar para se manter vivo, para disputar o título, a gente vai ter uma situação. O Botafogo é basicamente obrigado a ganhar os próximos jogos. Pô, Bruno, então o Botafogo tem que ter 100% de aproveitamento até o final do campeonato? Sim. Ah, mas pode ser que não tenha e seja campeão, claro. Mas eu não tô contando com pode ser. Tá? Porque eu tô falando aqui, por exemplo, do Palmeiras. Tá? Isso que eu nem falei da tabela do Flamengo, que é relativamente tranquila. A tabela do Grêmio também não é uma coisa tão difícil, mas também não era com o Corinthians, perdeu, né? Mas, enfim. Falando de Flamengo, falando de Palmeiras, tá? Que é o líder do campeonato nesse momento, com o Botafogo tendo um jogo a menos. Tá? O Botafogo, ele vai encarar o Fortaleza, depois ele encara... a gente vai ter Fortaleza, depois Santos, depois da partida contra o Santos, Coritiba, depois Cruzeiro, e depois o Inter no Beira-Rio. Tá legal? O Botafogo ele vai enfrentar o Fortaleza, que vai ser o jogo chave, fundamental, um jogo dificílimo, tá? Depois o Botafogo pega uma equipe que tá brigando para não cair e já tá numa situação já mais tranquila, vai montar uma retranca, vai ser um jogo difícil. Depois o Botafogo pega o Coritiba, que já tá em processo de queda. O Botafogo depois, na penúltima rodada, pega o Cruzeiro, que também tá caminhando para um processo perigoso de queda. E depois o Botafogo pega um Inter, que vai relaxado e pode entregar. Por isso que eu tô torcendo até pro Grêmio continuar na disputa do título, porque eu quero que o Inter entregue pro Botafogo na última rodada. Só que agora, apesar do Botafogo ter essas partidas aí com um cenário, entre aspas, favorável, não sei nem se é favorável porque o Botafogo perdeu pro Cuiabá, né, empatou com o Atlético Paranaense, mas enfim. Gente, o Botafogo, ele simplesmente, cara, como é que eu posso dizer? Ele olha pro lado e ele vê um Palmeiras que ele vai jogar também com Fortaleza, então, você te imagina que o Botafogo vai ganhar do Fortaleza? O Palmeiras também pode, tá? Depois o Palmeiras tem mais 3 jogos, tá? Contra o América Mineiro, esquece. Contra o Fluminense, que não vai fazer a menor questão de ajudar o Botafogo ou o Flamengo, vão estar na briga pelo título. O Palmeiras deve ganhar esse jogo. E o Cruzeiro, que também é uma equipe que briga para não cair. A possibilidade do Palmeiras fazer 100% de aproveitamento é enorme. Tá? O Palmeiras, acredito que dos 12 pontos que disputa até o fim do campeonato, pode conquistar os 12. Cabe ao Botafogo conquistar os 15, certo? Ou pelo menos 13, tá certo? Gente, 13 não, né? Porque o Botafogo ele precisa ter... Se o Palmeiras... não, seria a mesma coisa, mas eu não quero contar com empate, porque aí tem saldo de gol, eu quero na boa. Tem que ganhar, gente. É ganhar do Fortaleza, revigorar os ânimos, virar a página, fato novo, Thiago Nunes. E aí, meu parceiro, depois é jogo a jogo, passo a passo. Ainda tem como. Para isso, tem que ganhar do Fortaleza. É muita preparação durante essa semana. Um abraço.